Flex. Pra cá. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou escutando, super tranquilo. Beleza. Vou fazer uma chamada aqui, bem rápida. Hoje pretendo terminar o conteúdo, como eu já tinha avisado para vocês na aula passada. E aí, na semana que vem, vou tirar essa aula aqui para fazer só exercícios, né? Tipo uma revisão. Vou ver se eu trago um modelo de uma prova. Apesar que eu estou dando essa disciplina pela primeira vez, ainda não elaborei nenhuma prova, né? Vou ver se eu faço tipo um exercício mais parecido com o que vai ser nossa avaliação. Aí a gente resolve em sala e aí já fica como referência para vocês estudarem para a nossa segunda avaliação. Beleza? A mim. Presente. Arthur. Bianca. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Elifal. Presente. Érica. Presente. Presente, professor. Quem? Érica. Eduardo. Mas teve outra pessoa que falou aí, eu não sei. Eduardo. Ah. Erivan. Felipe. Gustavo Almeida. Presente. Gustavo Pereira. Presente. Yamara. João Pedro. Presente. Quem? É Sayonara que chamou? Yamara. Entendi, Sayonara. João Pedro. Isso aqui vai para o espaço. Caroline. Caroline. Presente. Leonardo. Maria Alice. Mariana. Presente. Marlon. Maísa. Presente. Patrick. Renan. Opa, presente. Sayonara. Professor, eu estou aqui. Maria Alice. Maria Alice. Cadê? Eu não vi nem que eu entrando. Cadê? Renan. Já fui, né? Boa noite, professor. Estou presente. Boa. Boa noite, presente. Marlon. Quem?
Marlon. Marlon. Sayonara. Aqui. Vinícius Lopes. Presente. Vitória. Presente. William. Presente. Muito bem. Só enquanto salva aí. Muito bem. Vamos ver aqui a aula de hoje. Só ver a câmera como é que tá. Ó, o tema da aula de hoje, né, é energia cinética e trabalho, ok? Então, literalmente, vocês vão ter muito trabalho. O que seria energia cinética, né? Então, o que vai ser abordado nessa aula? Como objetivos, eu posso listar esses dois aqui. Aplicar a relação entre a energia cinética, a massa e a velocidade de uma partícula. Então, a partir da aula de hoje, vocês vão saber, né, ou vão ser capazes de relacionar essas três variáveis aqui, essas três grandezas: energia, massa e velocidade. Ok? Também vão entender que energia cinética é uma grandeza escalar. O que é isso? Grandeza escalar é um número. Ok? É um valor diferente de uma grandeza vetorial. Porque uma grandeza vetorial eu preciso de um número, né, que é o módulo, eu preciso de uma direção e de um sentido. Já a grandeza escalar, não. Só definir o valor, tipo uma temperatura, de quantos graus, ou uma energia, quantos joules, por exemplo. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, para produzir qualquer tipo de movimento, é preciso energia, ok? É um conceito bem simples. Você só consegue movimentar qualquer coisa, partículas, objetos, se houver energia, ok? E isso aqui é uma relação diretamente proporcional, como a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, energia, o que seria a energia? É uma grandeza escalar atribuída a um objeto ou a um sistema de objetos, beleza? Uma definição aqui também bem simples. A energia, pessoal, ela pode ser convertida de uma forma para outra, ok? Eu posso converter, né, por exemplo, energia mecânica em energia elétrica, energia térmica em energia elétrica, ou vice-versa, energia elétrica em energia mecânica, beleza? Então, eu sempre vou estar podendo fazer essas conversões. E nesse processo todo, a energia, ela é conservada, né? Ela é conservada se eu considerar um sistema fechado, beleza? Isso quer dizer o quê? Que essa quantidade total de energia, ela não vai variar. A energia, ela não se perde, ela não se ganha, ela se transforma, ela se converte. Esse é o nosso sistema de energia e é um princípio básico de conservação de energia, ok? O princípio básico de conservação de energia. Toda energia envolvida em um processo, ela é convertida de uma forma para outra. Então, neste capítulo, nós vamos discutir que tipo de energia é essa, que no caso que eu estou falando é a energia cinética, beleza? Existem outros tipos de energias,
que a gente vai ver também, que a outra seria a energia potencial. E aí também vamos discutir esse método de transferência de energia, né? Como é que eu transfiro energia de um objeto para outro, de uma forma para outra? Através do trabalho, ok? Então, trabalho, vocês já podem até tirar um conceito aí, né? É uma maneira de você transferir energia de um objeto para outro, ou de uma forma para outra. Ok? Então, definindo aqui energia cinética. Olha, cinética vem de movimento, viu? Essa palavrinha aqui, se você for estudar o radical dessa palavra, cinética é de movimento. Então, é energia que envolve movimento. Então, quanto mais depressa um objeto se mover, maior a sua energia, ok? Então, quanto maior esse movimento, quanto maior a velocidade, maior essa energia. Então, é diretamente proporcional essa relação. Portanto, eu posso também afirmar que a energia cinética ela é nula, ou ela é zero, né? Para um objeto em repouso. Ou seja, se o objeto está em repouso, o objeto está parado. Okay? Se ele está parado, não tem movimento. Se não tem movimento, não possui energia. Porque a energia cinética, como o próprio nome está dizendo, está diretamente relacionada ao movimento. Ok? Então, portanto, não existe energia cinética em objetos em repouso ou parados. Bom, e qual seria uma relação ou uma equação, né, que correlaciona essas grandezas, essas variáveis, energia e velocidade? Então, se você considerar que um objeto está com a velocidade v muito menor que a velocidade da luz, eu posso definir esta equação aqui, a equação 7.1, para definir energia cinética. Ok? Então, a energia cinética, ela é proporcional à massa do objeto e é proporcional ao quadrado da velocidade. Tá vendo? Ou seja, K, que é a minha energia cinética, é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, quanto maior a massa do objeto, mais energia eu vou ter que produzir para movimentar esse objeto. Isso aí é bem trivial, né? É bem simples de se entender. E quanto maior for a velocidade, principalmente que aqui está o quadrado, ó, maior será a sua energia cinética. Então, é uma equação bem trivial mesmo. E veja que isso aqui só serve para velocidades muito menor do que a velocidade da luz. Porque Einstein, não sei se vocês já chegaram a ler aí a teoria da relatividade do Einstein, que diz que energia, aquela famosa equação do Einstein, é igual a mc ao quadrado. Lembra dela? Já ouviram falar sobre essa equação? Então, o Ezinho é de energia, é igual a massa vezes c ao quadrado. C seria a velocidade da luz ao quadrado. Veja que não tem esse 1/2, e em vez de v é o c, que é a minha velocidade da luz. Isso em se tratando de objetos que se movam com velocidades próxima ou à velocidade da luz. Mas como aqui nós tratamos de objetos com a velocidade muito menor do que essa velocidade da luz, vocês podem aqui utilizar essa equação aqui, ó, como referência, beleza? K é sua energia cinética. A energia cinética ela é medida em joule. A unidadezinha é o J, ó, J de joule, em homenagem a um físico teórico e o filósofo Joule, ok? Um dos primeiros a estudar essa grandeza física. Então, só para constar, um joule, que é um J, equivale a 1 quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado, ok? Então, ó, quilograma
é a unidade de massa, metros por segundo é a unidade de velocidade, aí como está ao quadrado, fica metro quadrado segundo ao quadrado. Então, a gente vai trabalhar aqui com joule para facilitar, em vez dessa notação aqui. Okay? Então, energia, aqui pelo menos na física 1, vamos trabalhar com joule. Lá na física 2, aí eu já trabalho o conceito de energia com vocês em kilowatts, né? Ou watts, por exemplo. Então, vamos a um primeiro exemplo, né? Bem interessante aqui, que para calcular a energia liberada na colisão de duas locomotivas de peso conhecido, dadas a distância inicial e a aceleração a partir do repouso. Na verdade, esse exemplo aqui, pessoal, isso aqui aconteceu na prática. Isso aqui foi meados de 1850 e pouco. Um cientista, na verdade, um físico, né, teórico, Joule, ele elaborou esse experimento. Na real, ele pegou duas locomotivas, né, separou por uma distância, acelerou essas locomotivas, prendendo o pedal lá do acelerador, e fez com que essas locomotivas entrassem em colisão. Olha só o perigo desse experimento. Isso para 30 mil pessoas olhando esse cientista fazer esse experimento. E sabe o que ocorreu? Quando essas locomotivas se chocaram, se colidiram, uma explosão alta, grande, e daqui a pouco vocês vão ver aqui quantos joules, né, pela própria resposta aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 8 joules, é uma liberação de energia muito alta. Isso causou a morte de muitas pessoas que estavam ao redor vendo o experimento. Agora você imagina, o cara põe duas locomotivas aceleradas, né, numa velocidade altíssima, para se chocar uma com a outra, e as pessoas ficam ali perto, olhando, pensando que ia ser só uma batida normal. Depois vocês podem ver essa história bem direitinho, assim, tem fotos, no livro tem fotos também, no YouTube tem documentários sobre isso, então é bem interessante de assistir também. Então, só para pegar alguns dados, aí eu acho que aqui não colocou, né, mas deixa eu abrir o livro aqui, porque senão não tem como eu calcular sem esses dados. Vamos lá. Calma aí. O computador está precisando de formatar. É o capítulo 7. Esse dado aqui, cadê? Na verdade, foi esse cara que fez aqui, William Crush, né, que fez esse experimento. Ele pegou, ó, duas locomotivas em uma linha férrea, separadas as locomotivas de 6,4 quilômetros de extensão, então uma da outra estava a 6,4 quilômetros, ok, de distância. Então, essa aqui é a distância. Ele deu o que mais? Ele... Olha, tá vendo? Era para 30 mil espectadores, ó. Centenas de pessoas foram feridas pelos destroços. Várias morreram.
supondo que o peso da locomotiva, ó, vale 1,2 vezes 10 elevado à sexta newton. Então, isso aqui é o peso. 1,2 vezes 10 à sexta. Esse H aqui é um erro. Desconsidere. Isso aqui é um x vezes. E tinha uma aceleração de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que foi dado nesse exemplo? A aceleração, o peso da locomotiva e a distância que estava uma da outra. Ele quer saber qual é a energia cinética das duas locomotivas imediatamente antes da colisão, ok? Então, bora para lá, por exemplo. Vocês podem utilizar essa equação aqui, que é aquela equação que a gente viu lá no capítulo 2, ou foi o capítulo 3. Equação de Torricelli, como é conhecida, né? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o x final menos o x inicial. Bom, a velocidade inicial é 0 pela parte do repouso. Ok? A aceleração já foi dada, que é 0,26. Então, você substitui aqui, ó, 2 vezes 0,26. Essa distância aqui, x menos x0, você pode calcular o seguinte, como no ponto onde elas vão colidir. Não é? Então, imagine que elas estão separadas a 6.400 metros, ou 6,4 km. Qual é o ponto de colisão? Se essas duas locomotivas são iguais e estão na mesma aceleração, elas têm o mesmo peso e estão na mesma aceleração, elas vão colidir exatamente no meio da distância. Vocês concordam? Então, se a distância era 6.400, o ponto de colisão, que é a questão que quer saber, né? A energia no ponto de colisão, vale 3,2 vezes 10 à terceira, ou seja, a metade dos 6.400, que é 3.200. Então, isso aqui é meu deslocamento, é a distância que as locomotivas percorreram, saindo do zero, elas percorrem 3.200 metros até se chocarem. Com esses dados aqui, você calcula a velocidade da locomotiva, ok? De cada uma locomotiva, que dá 40,8 metros por segundo. Ou seja, se você converter isso aqui para quilômetros por hora, dá mais de 100 quilômetros por hora. Espera aí, só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. A massa. Como é que eu posso obter a massa das locomotivas? Foi dado na questão o peso. Lembra da aula passada? Peso. Até eu perguntei para vocês qual o seu peso, né? Então, muita gente fala o peso errado. Que o peso é em newtons. Então, se já foi dado o peso da locomotiva, eu tenho que dividir pela gravidade, que é 9,8, para obter a minha massa. Então, se você dividir o peso da locomotiva, que é 1,2 vezes 10 à sexta, por 9,8, vai dar 1,22 vezes 10 à quinta quilogramas. Então, esse resultado aqui é a massa das locomotivas, de cada uma, viu? Então, a energia cinética, pessoal, vai ser dada pelaquela fórmula, 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Como eu quero calcular a energia cinética das duas locomotivas, eu vou multiplicar por 2, ok? Porque elas estão em colisão, estão se chocando. Eu vou somar, né, uma com a outra, que é a mesma coisa de multiplicar por 2. Por isso que esse 2zinho está aqui, viu? Então, substituindo aqui, ó, 2... corta com esse 2, a massa, que é 1,22 vezes 10 à quinta, a velocidade, que é 40,8, você elevando ao quadrado e multiplicando pela massa, você obtém 2 vezes 10 elevado a 8 joules,
né? Então, uma quantidade de energia muito grande que é liberada, que foi convertida através aí desta colisão dessas duas locomotivas. Então, é uma energia altíssima, viu? 2 vezes 10 elevado a 8. Alguma dúvida? Interessante, né? Então, energia cinética é aplicar essa equaçãozinha aqui, ó. 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre trabalho, né? Já que eu estou falando de energia cinética, como é que eu associo o trabalho realizado por esses objetos com a energia cinética? Aqui é o que vocês vão aprender, e eu já comentei lá no começo da aula, uma relação entre força e o trabalho realizado. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. Como calcular esse trabalho, né? E usar um teorema do trabalho e a energia cinética para relacionar o trabalho realizado por uma força ou por uma resultante de várias forças. Então, basicamente, como correlacionar trabalho e energia cinética. Ok? Então, olha só. Variações de energia cinética, elas são explicadas dizendo que uma força transferiu energia do objeto para o outro, como eu falei. Em uma transferência dessa energia por meio de uma força, o trabalho pode ser definido ou pode ser assim, realizado por uma força sobre um objeto. Eu posso dizer assim, que o trabalho realizado ele é proporcional à força que está aplicada aí no objeto e o deslocamento desse objeto. Né? Então, se eu aplico uma força em um determinado objeto, e esse objeto produz um deslocamento, eu realizei um trabalho. Beleza? Então, só para ficar claro aqui, ó, trabalho, que eu vou chamar de W, que é a minha variável, é a energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força que age sobre o objeto. Ok? Então, é a energia transferida. Então, quando essa energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do objeto, que é o objeto que está transferindo a energia, o trabalho é negativo. Isso aqui é só nomenclaturas, essa questão de positivo e negativo, só para a gente saber quem é que está transferindo a energia, né? Se é um objeto, de um objeto para outro, ou desse objeto para o outro, né? Vice-versa. Mas aí a gente adota essa nomenclatura de positivo e negativo. Mas no módulo em si, esse trabalho ele é igual. Ok? Essa questão de trabalho também, muitas pessoas podem confundir o nome trabalho como trabalho mesmo, da palavra popular trabalho, de trabalhar. Okay? Trabalho aqui é no sentido de realizar um trabalho, é no sentido de transferir energia de um objeto para outro. Esse é o significado dessa palavra trabalho. Por exemplo, você chutar uma bola, você está realizando um trabalho. Ok? Porque você aplicou uma força na bola, essa bola se movimentou, né? Gerou energia. Na verdade, você transferiu a energia do seu chute, aplicando essa força na bola. A bola houve um deslocamento, portanto, teve um trabalho. Agora, quando você dá, por exemplo, um soco na parede, um chute na parede, ou você tenta empurrar uma parede, e se essa parede não sai do lugar, você não realizou o trabalho. Ok? Você não realizou o trabalho, porque o trabalho é a transferência de energia.
Então, como o objeto ficou parado, não se deslocou, o trabalho foi nulo. O trabalho foi nulo aí. Ok? Então, só há trabalho se houver movimento. Se houver um deslocamento. Senão, não há trabalho. Então, para definir uma equação, você pode partir das equações de força, que é da segunda lei de Newton. Lembra que foi trabalhado na aula passada, que força é massa vezes aceleração. Vamos supor que eu estou trabalhando aqui no eixo X, mas pode ser em qualquer eixo, Y ou Z. E a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, vezes o deslocamento. Beleza? Então, se eu combinar essas duas equações, eu posso chegar nessa equação aqui, ó, 7,5. Como foi que ele chegou aqui, ó? Basta você pegar, passar esse V0 ao quadrado aqui, ó, para o lado de cá, vai ficar V quadrado menos V0 quadrado. Ele está positivo, ele vem negativo. Multiplicar tudo pela massa, por M, M e M. Então, aparece M aqui, ó, tá vendo? O M que aparece aqui, ó, se você pegar M vezes A, quem é M vezes A? Massa vezes aceleração, é força. Aí você substitui por força, então vai ficar 2 vezes força vezes deslocamento. Depois, se você dividir tudo por 2, vai ficar 1 meio, e esse 2 corta com 2, eu chego nessa minha equação aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram entender isso aí que eu falei, mas também, se não entendeu, não tem problema, porque isso aqui é só uma demonstração de fórmulas. O importante é essa fórmula aqui, ó, que é a variação da energia cinética. Por que eu estou chamando isso aqui de variação de energia cinética? Isso aqui não é energia cinética que eu defini, ó. Energia cinética não é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado? Aqui é velocidade final. 1 meio da massa vezes velocidade inicial ao quadrado. Então, aqui é a energia cinética final, aqui é a energia cinética inicial. Portanto, uma menos a outra, isso me dá uma variação de energia cinética. Então, a variação da energia cinética, que é o seu trabalho, ok? Que trabalho é variação de energia cinética, é a transferência de energia de um objeto para outro, né? Então, essa variação de energia cinética é definida como força vezes o deslocamento. Força vezes o deslocamento. E aí eu posso definir aqui que trabalho é força vezes deslocamento. Portanto, só existe trabalho se existir deslocamento. Né? Que é o caso daquele exemplo que eu citei da parede. Ó. Você dá um empurrão na parede. A parede saiu do lugar? Não. Não se deslocou. Não houve movimento. Foi 0. Então, 0 vezes F... Independente da força que você aplicou, se não houve o deslocamento, não houve trabalho. Ok? Não houve trabalho. Muito bem. Então, é importante essa equação aqui, ó. Força vezes deslocamento. Então, o trabalho, pessoal, ele não depende da trajetória de uma partícula, de um objeto. Ele depende do deslocamento. O que é isso? Vou dar um exemplo. Imagine você está num edifício, né, de 10 andares. Você vai pegar o elevador, está lá no térreo, e vai subir até o 10º andar. Beleza. Você realizou um trabalho aí, ok? Por quê? Porque você saiu de um local, de um ponto A, foi até um ponto B, lá em cima. Então, houve um deslocamento. No caso aí do elevador, houve uma força aplicada, né? Fazendo com que haja esse deslocamento. Então, houve um trabalho. Ok.
Agora, e se em vez de você pegar esse elevador, você for subir nas escadas? Você for subir nas escadas, saísse do térreo e chegasse lá no 10º andar, naquele ponto B. Eu pergunto, o trabalho realizado, né, por você, subir nas escadas, aí indo até o 10º andar, ou pelo elevador, eles são iguais ou são diferentes? Me respondam aí. Pessoal, Pode repetir aí, professor. olha só. Você deixa eu ver aqui como é que eu desenho aqui. Cadê ele? Cadê aquele quadrozinho lá? Esse aqui não, né? Tem uma figurinha aqui. Preste atenção. Cadê? Supor que tem um objeto aqui e esse objeto quer ir, cadê? Aqui para cima. É tipo um elevador. Imagina que eu estou no térreo e eu quero ir aqui para esse outro pavimento. Transportar essa bolinha aqui para cima. Então, eu posso ir aqui direto aqui, ó, pelo elevador, saindo aqui do ponto A e indo ao ponto B. Isso aqui seria um caminho. E o outro caminho seria subindo umas escadas. Eu ia aqui, aqui, até chegar aqui no ponto B, né? Então, eu poderia subir 10 andares no elevador ou indo pelas escadas até chegar nesse mesmo ponto B. A minha pergunta é, o trabalho realizado aqui, subir nesse elevador, é o mesmo ou é diferente pelas escadas? Eu tenho duas situações, uma pelo elevador e outra pelas escadas. A minha pergunta é, o trabalho realizado aqui nessas duas situações são idênticos ou são diferentes? 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 Vocês parecem que não prestaram atenção no que eu falei. São iguais. Porque o trabalho não depende da trajetória, ela depende do deslocamento. Então, se eu pegar o ponto B e subtrair do ponto A, eu tenho esse deslocamento aqui. Independente se eu fiz outra trajetória, o deslocamento será o mesmo nas duas situações, porque eu saí do ponto A e cheguei no ponto B. É o mesmo deslocamento. É como se você fosse de uma cidade para outra, por caminhos diferentes, mas você vai chegar sempre no mesmo ponto, ok? O trabalho depende do deslocamento e não da trajetória. Fica claro isso aí, viu? Isso aí cai muito. Professor, Oi. por exemplo, assim, se uma pessoa tiver andar 5 quilômetros para a esquerda e outra 5 quilômetros para a direita, o trabalho é igual ou diferente? Não, se uma pessoa... Tipo, uma pessoa anda 5 quilômetros para a direita e outra 5 para a esquerda. O trabalho que eles fizeram são diferentes ou são iguais?
Não, aí no caso aí seriam pessoas diferentes, né? Você está perguntando? Porque Pessoas diferentes. aí os trabalhos são iguais se forem com a mesma força aplicada, já que a distância é a mesma. O deslocamento aí foi 5, né? Tanto para um lado quanto 5 para o outro. Foi o mesmo deslocamento. Agora, se essa pessoa andasse 5 quilômetros para a direita e depois voltasse 5 quilômetros para a esquerda, para o ponto de origem, o trabalho era nulo. Porque o deslocamento deu 0. Ah, sim, obrigado. Então, olha só aqui, ó, para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto quando este sofre um deslocamento, usamos apenas a componente da força paralela ao deslocamento. Isso é importante, porque às vezes a força ela não está no mesmo eixo do movimento do objeto. Às vezes a força ela pode estar perpendicular, ela pode estar inclinada a um certo ângulo. Então você sempre tem que considerar a componente paralela ao deslocamento, ok? Então, a componente perpendicular, ela é anulada, ela não realiza trabalho, já que, por exemplo, o objeto não está fazendo movimento no eixo vertical. É aquele exemplo, imagine eu fechei o quadrinho, né? Imagine uma caixa onde você aplica uma força aqui formando um ângulo, θ ou φ. Como eu estou arrastando esse objeto aqui na horizontal, não está tendo movimento na vertical, o trabalho realizado na vertical é 0, porque não há movimento na vertical. E como há um movimento na horizontal e a minha força está inclinada, eu tenho que decompor essa força. Isso aí foi assunto das aulas passadas, lembrando que a decomposição da força é sempre a força vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é a sua componente x, lembra? Componente x de uma força inclinada, F vezes cosseno. E como o trabalho é força vezes distância, eu multiplico pela distância. Então, F vezes cosseno é a componente do eixo X e vezes a distância eu tenho o meu trabalho. O que é que mudou aqui é que quando a força é inclinada, você tem que fazer a decomposição dessa força, calculando a componente do eixo paralela ao deslocamento. Se o deslocamento for na vertical, o caso de um elevador subindo, por exemplo, ou você estiver subindo qualquer coisa com a polia, um exemplo, você tem que fazer a decomposição para vertical, no caso. E isso aqui, ó, pode ser definido também, não sei se vocês lembram, lá no comecinho das aulas, eu falei de produto escalar, né? O produto escalar entre dois vetores, no caso aqui, força e distância, é definido o produto escalar como o módulo dos dois vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, isso aqui também pode ser escrito como um produto escalar entre força e deslocamento. Ok? Então, trabalho, esse pontinho aqui não é de vezes, é de escalar. Ele pode ser tanto definido usando essa fórmula aqui, quanto usando essa fórmula aqui, ó. Trabalho. Eu prefiro essa aqui que já está desmiuçada, né? É pegar a força, multiplicar pelo deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Aqui é o exemplo que eu acabei de citar. Ó. Imagine que você tem uma partícula ou qualquer objeto e você aplica uma força aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Você aplica uma força inclinada, formando um ângulo φ aqui com a horizontal. Você está puxando esse objeto para cá, ó. Como você está puxando ele para cá, na horizontal, não tem movimento na vertical. Essa bolinha aqui, por exemplo, ela está andando aqui só na horizontal. Então, isso quer dizer que não há trabalho aqui na vertical, já que não há deslocamento.
E como há o deslocamento aqui na horizontal, então existe um trabalho aqui realizado por essa força. Aí é aquilo que a gente falou, tem que decompor essas forças e tudo mais. Eu já falei sobre isso, né? Que a unidade de energia e de trabalho que a gente vai adotar aqui é o Joule. É a mesma, ok? Tanto trabalho quanto energia vai ser definido como Joule. Já que trabalho é a variação da energia cinética. E como a energia cinética é dada em Joule, trabalho também é dado em Joule. Aí existem outras medidas, por exemplo, no sistema inglês, é conhecido lá como FTLB, né? Que é pé libra. Mas aqui a gente não usa essa nomenclatura, não. Muito bem. Então, o trabalho realizado por uma força, ele é positivo se a força possui uma componente vetorial no sentido do deslocamento. Quer dizer o quê? Se o deslocamento está aqui para a direita, um objeto está se deslocando para a direita, e tem uma força sendo aplicada também para o mesmo lado, tá vendo? Você pode dizer que o trabalho, ele é positivo. O trabalho realizado por uma força, ele é positivo se a força possui a componente vetorial no sentido do deslocamento. E ele é negativo caso contrário, né? Se a força possui a componente vetorial no sentido oposto. Ok? Se não há nenhuma componente na direção do deslocamento, o trabalho ele é nulo, porque não há deslocamento, então não há trabalho. E quando houver mais de uma força presente no sistema, o trabalho, que a gente vai chamar assim, trabalho total, é a soma dos trabalhos realizados por todas as forças. Então, você vai calcular o trabalho realizado por uma força, pela outra, e depois você vai somar tudo. Muito bem. Então, esse teorema aqui, ó, que eu já até tinha comentado com vocês no início da aula, ele é muito usado também para calcular trabalho, ok? Se chama o teorema do trabalho e energia cinética, que diz o quê, ó? Que ΔK é variação da energia cinética. A variação da energia cinética é igual ao trabalho, ok? Variação da energia cinética. E o que é a minha variação da energia cinética? Como é variação, é sempre a energia final menos a energia inicial. Ok? Então, se você calcular a energia cinética final e subtrair da energia cinética inicial, essa variação aqui é o seu trabalho. Ok? É o seu trabalho total. E aqui, se você passar esse QI para o lado de lá, ó, ele está negativo, ele vai positivo. A energia cinética final é a energia cinética inicial mais o trabalho realizado. Okay? Essa equação aqui é derivada dessa daqui. Então, portanto, nem dou muita atenção a isso aqui. Ó. Você sabendo que isso aqui, ó, que variação de energia cinética é trabalho realizado, você faz muitas questões relacionadas a trabalho e energia cinética. E aí, próxima aula, a gente vai trabalhar em cima desses exercícios. Eu vou trazer exercícios sobre energia cinética, energia potencial, sobre forças, né? Forças gravitacional, força de atrito. Tentar fazer algumas questões com vocês para, na outra aula, é nossa avaliação, né? Para que não fique nenhuma dúvida. Ok? Então, esse teorema do trabalho e energia cinética, ele é válido para trabalhos positivos e para trabalhos negativos. Lembrando, mais uma vez, que essa questão de positivo e negativo é só uma nomenclatura, só para dizer de onde foi a energia transferida. Por exemplo, se a energia cinética de uma partícula for 5 joules, né? Vamos supor que você tem uma partícula e ela tem uma energia de 5 joules. E a partícula, se ela receber uma energia de 2 joules, ela está recebendo, entendeu? Então, há um trabalho positivo.
E, no caso, seria a energia cinética final. Se era 5, ela recebeu mais 2 joules, ficou 7 joules. Agora, se a energia cinética, se ela tem 5 joules, e ela fornece uma energia de 2 joules, olha só, desses 5 eu estou fornecendo 2 joules, eu estou tirando 2 joules daqui, então o trabalho já é negativo, né? Ela está perdendo energia, ela está fornecendo energia, resultando numa energia cinética final de 3 joules. Então, só para saber essa questão de positivo e negativo. No livro tem mais exemplos, por isso que eu sempre aconselho, pessoal, isso aqui são os slides. Slide é bem resumido. Leiam o capítulo do livro. Pega o livro, que é esse livrinho aqui, ó, que eu já passei para vocês aí, ó. Ele está bem completo. Leia, tem tudo explicadozinho, tudo que eu estou falando aqui, ó. Ó, aquela colisão lá das locomotivas, das pessoas olhando e tudo mais. Vai lendo, que tem tudo explicadinho aqui. Então, não se baseie somente nos slides, porque o slide tem muita coisa resumida. Bom, um testezinho aqui, só para ver se ficou claro. Então, imagine que uma partícula está se movendo ao longo do eixo X. Então, imagine o eixo X aqui, ó. A energia cinética aumenta, diminui ou permanece a mesma? Aí isso aí é uma pergunta, viu? Se a velocidade da partícula varia de menos 3 metros por segundo para menos 2 metros por segundo. Ok? A energia cinética, nesse caso, ela diminui. Por que ela diminui? Porque, olha só, energia não é massa... 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado? No caso aqui, a velocidade era menos 3, mas quando eu elevo ao quadrado, vai ficar 9. O menos não importa para mim. E como ela passou de menos 3 para menos 2, e menos 2 ao quadrado dá 4, então houve uma diminuição de energia. Estão vendo isso aí? Energia é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. A massa da partícula é a mesma, o que variou aqui foi a velocidade. Como a velocidade passou de menos 3 para 2, e eu estou elevando ao quadrado, então esse menos não importa para mim, quer dizer que houve uma redução na velocidade, né? E se houve uma redução na velocidade, houve uma diminuição na minha energia cinética. Na letra B, a variação da velocidade passou de menos 2 para 2. O que acontece com a energia cinética? Permanece a mesma coisa. Por quê? Embora a velocidade passou de menos 2 para 2, mas energia é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Se você calcular aqui, menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então, tanto faz menos 2 como 2. Que responda a pergunta aí de um colega de vocês, que eu não lembro agora quem foi que fez, que disse, se eu andar para um lado, se eu andar para o outro. Independente. Se a distância é a mesma, né? Se a velocidade é a mesma, a energia cinética gasta é a mesma. E nas situações dos itens A e B, o trabalho realizado sobre a partícula é positivo, negativo ou nulo, né? O caso aqui da B é nulo, né? Já tá claro, porque tem as mesmas velocidades. E uma foi para um lado, a outra foi para o outro. E aqui, na letra, na situação A, o trabalho ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele saiu de menos 3 para menos 2, ó. Então, quanto mais próximo eu chegar da minha origem, que é do meu ponto inicial de repouso, vamos dizer assim, o trabalho ele vai aumentando, o trabalho ele é positivo. Mas isso aqui é besteira, essa questão aqui de positivo. Bom,
Vamos ver agora como é que se calcula o trabalho realizado pela força gravitacional. É o mesmo sentido, gente. Olha só. Força gravitacional foi trabalhado também nas aulas passadas. Lembra que força gravitacional é a força peso. Peso. E a força peso é definido como massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Está aqui, ó, na equação 7.12. Lembra que trabalho, quando se há uma força inclinada, ela depende da força vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. O que foi substituído aqui é que a sua força agora, como eu estou trabalhando com força gravitacional, eu trabalho com a força peso, que é massa vezes gravidade. Então, o que diferenciou aqui foi esse mg aqui que apareceu, que antes a gente estava trabalhando com F, agora eu estou trabalhando com mg de cosseno de φ. mg é a força peso. E aí tem uma nomenclatura, né, para dizer se o trabalho é positivo ou negativo. Por exemplo, se o objeto estiver subindo, já que eu estou trabalhando com força gravitacional, então imagine um objeto que ele pode estar descendo ou ele pode estar subindo, né? Então o deslocamento é na vertical, gente. Porque se for na horizontal, não vai ter essa questão da gravidade aí. Pelo menos essa força-peso não vai levar muito em consideração. Então, se o objeto estiver subindo, eu considero um ângulo aqui de 180 graus, ó, porque imagine que ele está aqui num ponto, ele está indo lá para um ponto lá de cima, eu tenho um ângulo de 180 graus. E cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes mgd é menos mgd. Então, eu posso dizer que o trabalho ele é negativo. Por outro lado, se ele estiver descendo, aí você pode considerar um ângulo zero, né? Que é o ângulo complementar ao 180. Complementar, não, suplementar. E cosseno de zero é 1. E 1 vezes mgd é mgd. Significa que o trabalho é positivo, ok? É bem fácil de entender esse menos e mais da seguinte forma. Imagine uma bola que você solta a bola está descendo. Então, além de você soltar a bola, tem a força da gravidade, né? Que está puxando a bola aqui para baixo. O trabalho é positivo. Agora, imagine uma coisa que está subindo. Um objeto que está subindo, um elevador. Ou então uma bola que você dá você aplica uma força na bola, um chute, e a bola vai subindo. Essa bola que está subindo tem uma força, peso ou gravitacional puxando ela para baixo. Então esse trabalho que a gente fala que é negativo, porque tem uma força oposta se opondo a ela. Por isso que o trabalho é negativo. Quando está descendo, aí diz aquele ditado, né? Como é que diz assim? Na descida, todo santo ajuda, alguma coisa desse tipo aí. Está descendo, a gravidade está ajudando, trabalho positivo. E aplicando aquela formulazinha que a gente já viu, é a mesma coisa, né? Variação de energia cinética para calcular o trabalho, é a energia cinética final menos a inicial. A mesma coisa aqui. Aqui, ó, importante aqui, ó, é aquilo que eu falei lá no começo, tá vendo? O trabalho não depende da trajetória. Ou seja, se um objeto, uma bola, fez um percurso, foi lá em cima, chegou num ponto e desceu, esse trabalho realizado aí por essa bola é zero. Por quê? Ela inicialmente estava numa posição, foi lá em cima, num ponto, e desceu para o mesmo ponto. O trabalho é nulo. Porque não depende da trajetória, e sim do deslocamento. É isso que eu estou explicando aqui. Vamos tentar entender mais um exemplo aqui. Então, imagine que você está sendo puxado para cima por um trenó. Aqui, você está aqui no trenó.
né? Está sendo puxado através de uma polia aqui. A força de tração da corda, olha, aqui tem uma corda. Então, como a gente viu na aula passada, aqui eu tenho uma força de tração, né? Numa extremidade da corda, eu tenho na outra extremidade da corda a outra força de tração. Então, se vocês analisarem esse ponto aqui, ó, eu tenho a tração da corda, aqui, ó, o trenó aqui com você dentro. Eu tenho a força peso, que é a força gravitacional, que eu posso decompor em duas componentes, né, na componente Y e na componente X. E eu tenho a força normal se opondo à força componente Y da força peso. Então, isso aqui são minhas forças que estão presentes neste ponto aqui. Então, eu posso dizer que a força de tração da corda, essa força de tração aqui, ó, que está para esse sentido aqui, ó, realiza um trabalho positivo, ok? Que está puxando isso aqui. E a força da gravidade vai realizar um trabalho negativo, porque está fazendo um movimento contrário. A força da gravidade, ela está se opondo ao movimento. Se o movimento está aqui, ó, para o mesmo lado que está sendo aplicada a força, lembre-se, eu falei que o trabalho é sempre positivo. E quando o movimento é o contrário, o trabalho é negativo. Mesma questão do elevador. Eu tenho um elevador onde tem os cabos do elevador. Então, você está descendo de elevador. Então, a aceleração é aqui para baixo. Ó. Você está descendo. A força da gravidade também é para baixo. Tá vendo? A força da gravidade é para baixo. Está na mesma direção do movimento. Então, se está na mesma direção do movimento, essa força, ela realiza um trabalho positivo. E a gente viu ali no exemplo anterior que a força da gravidade estava no sentido contrário do movimento. O movimento era aqui para cima e a força da gravidade tende a puxar você aqui para baixo. Então, está no sentido contrário, por isso que o trabalho é negativo. No caso do elevador, se você está descendo, né? Então, se está no mesmo sentido da força da gravidade, você realiza um trabalho positivo, ok? Já a tração, que é fornecida aqui pelo cabo do elevador, como está no sentido contrário, porque ele tende a segurar o elevador para que ele não despenque de uma vez, né? Então, o elevador está descendo, essa tração aqui, ela tende a segurar ou equilibrar aqui o elevador para que ele desça pelo menos com velocidade constante. Então, ele já realiza um trabalho negativo. A tração aqui realiza um trabalho negativo. Diferente daqui que a tração aqui realizou um trabalho positivo, porque está no mesmo sentido do movimento. Ok? Resumindo, se for perguntar coisas sobre trabalho positivo, trabalho negativo, se estiver sempre no mesmo sentido do movimento, o trabalho é positivo. Se estiver no sentido contrário, o trabalho é negativo. Muito bem. Trabalho realizado por uma força elástica. Isso aqui também é importante. Vou só mostrar aqui para vocês, mas vocês vão trabalhar com isso mais lá na frente, lá em REMA, resistência dos materiais. Vocês vão trabalhar com esse conceito aqui, ó, de força elástica. Ok? Força elástica é a famosa lei de Hooke. Lei de Hooke. Ok? Então, o que é uma força elástica? É a força variável exercida por uma mola. Por exemplo, eu tenho uma mola aqui, um objeto. Se eu pressionar esse objeto aqui, ó, se eu aplicar uma força a esse objeto aqui nesse sentido, ó, essa mola se comprime e na hora que eu solto, a mola, ela é liberada uma energia ou uma força contrário a sua inicial, ó, gerando um movimento do objeto. Essa mola, ela se comprime e depois ela se estica. Okay? Então, essa força elástica, pessoal, ela tem uma expressão matemática característica,
que é conhecida como lei de Hooke, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Muitas forças da natureza podem ser descritas pela mesma expressão, então é bem interessante isso aí. Existem algumas forças da natureza que se comportam como uma mola. Isso aí, essas aplicações vocês vão ver lá em Rema e outras disciplinas lá para frente, ok? Então, ó, só para explicar aqui o que eu já tenho comentado aqui, começado com vocês, essa figura A aqui, ó, mostra a mola no estado relaxado. O que é o estado relaxado da mola? É o estado em que ela não está comprimida nem está esticada. É o estado normal, vamos dizer assim, da mola. Ela não está comprimida nem alongada, tá vendo? Na figura B aqui, ó, quando tentamos comprimir aqui, ó, se você comprime, ou tentamos comprimir ou alongar uma mola, ela resiste a essa tentativa e exerce uma força. Então, se você tentar comprimir, ela, se você aplica, tá vendo, uma força para o lado de cá, ela aplica uma força contrária. É até mesmo aquela questão lá das leis de Newton, né, de ação e reação. Ok? Essa lei de Hooke, ela pode ser definida de acordo com essa equação 7.20, ó. A força elástica, vamos chamar assim de FS, força elástica, ela é definida pela constante da mola K vezes o deslocamento. Esse sinalzinho de negativo é só para mostrar que a força ela é oposta ao deslocamento, ok? Se você está deslocando o objeto para um lado, a força vai ser para o outro, porque ela vai empurrar para o lado contrário. Esse menos só quer dizer isso, ok? Mas em termos de módulo, você pode esquecer o menos. Então, essa força exercida por uma mola, essa força elástica, ela é definida pela constante elástica da mola, que aí vai depender do tipo de mola, da rigidez dessa mola, e o deslocamento, né? De quanto foi que houve esse deslocamento, que vai ser proporcional à força, né? Quanto maior a força que você aplicar, maior vai ser o deslocamento. Isso aqui é diretamente proporcional. Então, essa força é variável, essa força elástica, já que é proporcional à deformação da mola, ok? Se essa mola estiver no eixo X, aqui, ó, no eixo X, o deslocamento pode ser conhecido como X, né? É o próprio X, é de quanto ele deslocou. Se ele estava num ponto A inicial, foi até um ponto B, esse deslocamento no eixo X é o seu D. Então, pode ser definido como força elástica como menos Kx. Na verdade, eu gosto mais dessa expressão. Força elástica é menos Kd, de deslocamento. Ok? Bem simples, para definir uma força elástica. Depende da constante da mola, cada mola tem uma constante. A gente poderia fazer também um experimento para definir a constante elástica de uma mola, né? Então, se a hora medir deslocamento, medir a força, ou sempre aplicar a mesma força, e ver a questão da constante elástica da mola. Depois eu posso até passar um vídeo, então, ou vocês podem procurar, tem vários experimentos ensinando a fazer a medição de uma constante elástica de uma mola. Bom, não vou entrar em detalhes aqui agora, porque isso aqui é uma outra forma de determinar trabalho, certo? O trabalho pode ser definido como integral, né, de uma região, da força aplicada. Eu não vou entrar nisso aqui em detalhes, porque o pessoal do cálculo 1 do primeiro período está chegando agora, e um dos próximos assuntos, da próxima aula de cálculo 2, será a integral, né? Então, eu vou entrar nessa teoria aqui. Então, portanto, eu não vou cobrar trabalho definido por integrais em física,
ok? Mas só para lembrar que o trabalho também pode ser definido usando integrais, viu? Eu tenho uma curva ou uma região, se eu calcular a área dessa região, que no caso é minha integral, que integral nada mais é que área, eu estou calculando o trabalho. Então, dessa matéria, por hoje é só. Já falei de energia, falei de trabalho, falei de força elástica. Próxima aula, nós vamos exercitar, ok? Na verdade, eu vou passar já uns exercícios para vocês durante essa semana, que aí para vocês irem também fazendo, né? Desse capítulo aqui que eu passei. E aí, na próxima aula, eu vou juntar alguns exercícios, os que eu achar mais interessante, pelo menos assim, no mesmo nível, no mesmo padrão da nossa avaliação, e vou resolver em aula. Então, a próxima aula é só de resolução de exercícios. Não percam, prestem atenção, estudem se teve dúvidas durante a aula de hoje ou as outras aulas. Revejam essas aulas, dê uma lida no livro, né? Tente tirar as dúvidas, porque física, pessoal, é mais conceito. Se você tem esse conceito, se você entende o conceito, você sabe modelar o problema e você consegue resolver, né? Se você não entender o conceito, você não vai resolver nenhum problema de física. Vocês já viram os problemas de física como são? É muito texto, tipo aplicações práticas, é no dia a dia, o cotidiano. Então, assim, você tem que saber interpretar, tem que saber tirar os dados, tem que saber o que está pedindo, tem que entender o conceito físico, senão você não vai resolver a questão. Beleza? Então é isso aí. Ok. Até semana que vem. Boa noite. Oh. Até quinta, né? Até semana que vem em física, né?